Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta aula do nosso workshop de auriculoterapia. Olha que legal a galerinha aqui já aguardando, né? A sala de aula. Gente, que maravilha nós tivemos. Então vamos lá, né? Vamos para a nossa aula de hoje, gente. Vamos realmente trazer o conteúdo aqui, né? Para a gente começar a estudar juntinhos. Lembrando que hoje, então, nós vamos para o tema de como mudar sua vida, sua história profissional com a auriculoterapia avaliativa. Vamos lá. Gente, a auriculoterapia, ela pode ser anota isso, tá? Faz bem destacado isso, como eu fiz aqui. Ela pode sim ser um grande diferencial no seu atendimento. Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Normalmente, quem entra para as terapias integrativas, começa a fazer vários cursos diferentes, né? Nós temos aí essa sede de conhecimento, não é? Quando eu comecei a fazer, gente, eu fiz tudo que tinha pela frente. Eu acho que tudo que fala de terapia integrativa, né, que está dentro, eu fiz muitos cursos dentro dessa área, porque é gostoso isso. Mas sempre nós temos que ter algo que se torne o nosso carro-chefe. Porque se eu não tiver isso, tá, eu acabo me distanciando da ideia do profissional que vai saber o que fazer quando o paciente entrar na sala de atendimento. Isso é muito importante, sempre vocês trazerem isso. Tá? A auriculoterapia pode ser o grande diferencial, ela pode ser o seu carro-chefe de trabalho, tá? Mas ela também pode ser o suporte para aquilo que você já faz. Então, eu vou mostrar para vocês hoje em algumas situações onde você pode agregar a auriculoterapia, certo? Vamos lá. Quando eu penso nesse grande diferencial, eu tenho algumas alternativas para pensar com relação à auriculoterapia. Eu posso usar uma auriculoterapia, né? O pessoal fala básica, porque eu falo que não existe, né? A gente tem que ir fundo quando a gente quer ser profissional. Mas vamos pensar, eu vou usar alguns pontos auriculares para complementar o que eu já faço. Agora, ela pode ser o meu diferencial quando eu estudo a fundo e quando eu aprendo realmente, né, a fazer avaliação, quando eu sei realmente o que eu estou fazendo, e aí eu vou ser auriculoterapeuta, né? Quando eu olho para as orelhas, gente, quando eu vejo o ser humano através delas, quando eu paro de olhar para a orelha e ver a orelha, tá? Então, a partir do momento que você aprende a auriculoterapia avaliativa, você não olha mais para uma orelha vendo a orelha, você vai olhar para a orelha vendo o ser humano que está atrás dessa orelha. Então, lembrando sempre, quem está começando agora, né, que a nossa orelha, ela tem um reflexo de todo o nosso corpo, né, tanto nos aspectos físicos quanto emocionais e até comportamentais, né, a gente as informações, as alterações nas orelhas nos levam em alguns aspectos, inclusive comportamentais também. Então, quando você olhar para a sua orelha, né, qualquer tipo de orelha, você vai observar que ela tem um formato de um feto invertido, tá? Porque aqui, olha só fazendo um breve, né, resumo aqui do início do que nós vimos, tá? Então, olha só, aqui nós temos região de cabeça, o pescocinho, sobe para a coluna, né? Chega na área mais larga que o quadril, aí a gente vem para esse ramo superior, a gente tá nos membros inferiores, que são as pernas, vem para a fossa aqui dentro, né, entre o hélix e o antihélix, tem a fossa escafode, onde tem os bracinhos, aqui embaixo fica as mãozinhas, o hélix, que é toda a proteção, é toda essa parte que protege, né, a orelha, e que, nossa, ela tem uma importância muito grande, porque é pelo hélix que nós levamos para dentro aquilo que nós queremos e nós tiramos para fora aquilo que nós queremos, porque é a comunicação do interno com o externo do nosso corpo, tá? Além do hélix trazer muitas informações para diagnóstico também. E aí, olhando dentro das conchas, a gente tem, né, órgãos internos, aqui nessa parte mais funda. Então, na parte maior que a concha cava, órgãos da parte torácica, e a concha acima, órgãos da região abdominal. Tá? Então, todos nós estamos representados de cabeça para baixo. Olha para o seu paciente, vira ele, ao contrário, assim, de cabeça para baixo, encaixa na orelha dele, tá? E aí você começa a pensar, a olhar para a orelha e começa a ver realmente o ser humano ali que está por trás dela.
Quando a gente vê um coração ferido, quando a gente olha para a concha cava lá dentro, que o centro da concha cava, né? Vou mostrar aqui, né? Que a minha tá mais escondidinha, né, gente? Quando a gente olha para uma concha cava, que o centro dessa concha cava tá ponto de coração, e a gente vê essa concha cava cheio de bloqueios de ti, cheio de cravinhos, né? Toda escurinha nessa região, a gente já começa a ficar assim, com aquele olhar para o nosso paciente, nossa, quanta mágoa essa pessoa está carregando nesse coração, esse coração deve estar machucado pra caramba, né? Então a gente já tem esse olhar terapêutico que nos leva mais longe, mais fundo, né? Quando pensa na auriculoterapia, certo? Então, olha só, é muito importante quando a gente então vai aprender a fazer avaliação. Hoje vocês vão ver uma avaliação, né? Nós vamos fazer juntos aqui uma avaliação de um estudo de caso, tá? E aí a gente vai observar como que realmente as orelhas elas trazem para nós as informações que nós precisamos para fazer o tratamento com os nossos pacientes, ok? Vamos lá. Então, isso, claro, pode ser um grande diferencial no seu atendimento. Quando a gente pensa em diferencial, aí nós vamos para os profissionais. Quem já atua ou quem pensa em atuar em uma dessas áreas, tá? Olha só, você já pensou um profissional que atua em alguma área em que trabalha com emagrecimento? Quem trabalha com emagrecimento? Quais são as áreas, né, que trabalham com emagrecimento? Tem a parte da nutrição, sim, mas nós temos outras áreas que também se dedicam ao emagrecimento. Então, olha só, eu coloquei aqui uma combinação de pontos sugestiva para o emagrecimento, né? Quando a gente coloca pensando num protocolo pronto, olha só, coloca o Shenmen, o rinho simpático, eu abri todo o sistema, certo? Então, se eu abrir todo o sistema, se eu comecei a trabalhar o paciente, coloquei esses 3 pontos, o sistema, né, foi aberto a partir do Shenmen, começou um equilíbrio através do rinho do simpático. Agora eu preciso dizer para o meu sistema o que eu quero de tudo isso. Eu só colocar 3 pontos não vai fazer um milagre na vida da pessoa, tá, gente? Eu preciso realmente trabalhar combinação de pontos quando eu quero fazer tratamento. Muitas vezes eu tenho alguns vídeos, né, que eu coloco aí a função de cada ponto e as pessoas me perguntam muito, nossa, mas só esse ponto vai fazer tudo isso? Esse ponto vai fazer tudo isso desde que ele esteja, né, estruturado dentro da combinação de pontos, tá, gente? Então, o ponto sozinho, ele não vai fazer muita coisa, não. Ele precisa, né, de toda a equipe de trabalho em conjunto para realmente ter um resultado. Então, olha, isso aqui eu deixei para vocês, é uma combinação muito legal, tá? Então, olha só, quem que cuida de toda a parte do gestório? Baço, certo? Então, coloca o baço na sequência. Vou trabalhar com o estômago, nós estamos falando de emagrecimento. Vou trabalhar com o hipotálamo, ele fica nessa posição na orelha, mas no lado interno, por isso que eu deixei ele menorzinho, né? O lado interno do antitrago. O hipotálamo é a glândula que controla a saciedade. É pelo hipotálamo que diz, nossa, pronto, já tá ótimo, comi o suficiente, tá? E aí eu vou direcionar para o que eu quero, que é o ponto fome. Então, aqui está um excelente, tá? Vamos dizer, um excelente protocolo, uma excelente sugestão de pontos para que vocês façam para o emagrecimento, mas nós vamos aí adiante ver o que é importante realmente a gente fazer, certo? Vamos lá. Vamos pensar que eu trabalho como massoterapeuta, né? Qualquer profissional que trabalhe na área da massagem. Gente, você usar a auriculoterapia antes de fazer outro procedimento, você vai ver um resultado muito maior, tá? Vai dar aquele plus no resultado, né? Vai ser muito diferente você fazer isso. Você oferece um grande diferencial para o seu paciente, certo? Então vamos pensar que você ainda coloquei essa abertura de Shenrin simpático. Aí coloquei o coração. Coração, o que o coração tem a ver com a massagem, professora? O coração tem a ver com relaxamento, tá? É ele que acalma a mente. Porque se eu não acalmar a mente, eu não consigo relaxar. E o paciente, quando ele está muito agitado, quando ele está mais, né, rígido, então mais firme, ele está com uma agitação mental. Então eu tranquilizo essa mente do paciente, coloco o ponto de baço, tá?
e o baço vai trabalhar toda a parte muscular. A gente já vai entrando na musculatura, né? Já vai preparando. Aí eu coloco um relaxante muscular. Já coloquei o baço, que cuida do tônus muscular, que, né? Da musculatura do corpo. Venho para o relaxante muscular. Olha só, uma combinação estruturada. Aí coloco um pontinho de ansiedade e eu faço a pessoa dar uma relaxada muito legal para aproveitar muito mais os benefícios do que vai ser aplicado na massagem depois. Ok? Olha só. Vamos lá. Ok, vamos. As perguntas que estiver, eu vou responder um pouquinho depois de vocês. Aqui eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu já chego aí. Vamos colocando, vamos conversando aí. Já chego nas perguntas. Profissionais, é claro, né, de diversas áreas, profissionais que cuidam, por exemplo, da coluna, a quiropraxia, né? Cuida da coluna, do alinhamento, enfim. Gente, nós temos pontos auriculares. Eu trabalho com muitas técnicas, né? Muitas técnicas, mas realmente, quando fala coluna, eu falo aurículo, tá, gente? Já vou direto, nem penso. Auriculoterapia para coluna não tem igual. Agora, você imagina, você já faz o processo de ajudar, né, no alinhamento da coluna e ajudar na dor, tá? Na auriculoterapia, e aí depois você faz para o seu processo aí de massagem, que você vai ter um resultado bem melhor, com certeza. E aqui eu dei a opção de começar com 0, tá? Com o rim, o fígado, porque o fígado é que cuida da rigidez, do movimento da coluna, relaxante muscular, realmente para soltar toda essa musculatura, cerebelo, porque é o lobo que cuida da postura, é ele que ajuda a manter uma postura mais ereta, certo? E fazer uma correntinha na área da coluna. Gente, isso aqui, pensando em combinação de pontos prontas, a gente está aí, né, fazendo uma super combinação de pontos para tratamento de coluna. Olha só, pessoas que trabalham com desenvolvimento da fala, nós temos os fonos, né, fonoaudiólogos, mas nós temos talvez outros profissionais também que trabalham com o desenvolvimento da fala. E aí, eu tenho alguns alunos fonos, né, fazendo aí grandes trabalhos, inserindo a auriculoterapia, e isso é maravilhoso. Aí a gente entra com o Shen simpático, coração. Por que coração para fala, professora? Porque o coração se abre na língua. Nós estamos baseados no método ali que é fundamentado na medicina tradicional chinesa. Então, eu tenho que ver o coração dentro do olhar fisiológico da medicina tradicional chinesa, certo? É ele quem cuida do desenvolvimento da fala. Lobo frontal, é claro, né? Também tem toda relação com o desenvolvimento da fala, certo? Ponto de boca, aí o ponto de boca é muito importante, e o ponto de língua para desenrolar realmente essa fala. Olha que legal, Rosana. A sua pergunta eu já vou trazer agora, tá? Vamos lá. Professora, essas combinações de pontos tem no material da sua aula? Aqui, sim. Agora, se for no curso Entendendo a Auriculoterapia, não tem, você já vai ver o porquê, tá, Rosana? Só um pouquinho, já vamos chegar lá. Ok, vamos lá. Aqui, olha só. Cleia, por que começar com 0 na coluna e não com triângulo? Foi só uma questão sugestiva, né? Porque nós vamos entender já que isso aqui é só sugestivo, ok? Desenvolvimento da fala, coloquei aqui, mas não, vamos pensar aqui ficou mesmo, tá? Troquem aí, risquem ao vivo aí, rápido sai assim, né, gente? Mas no controle emocional, quem trabalha com qualquer área que trabalhe com o emocional, a avaliação do pavilhão auricular vai ser, gente, um instrumento que vai te dar vai te alavancar lá para frente, te joga, né, umas quantas casas lá para frente na hora de fazer aí o seu planejamento de atendimento com o seu paciente. E a gente já vai realmente Ai, olha, Rosana, isso que fiquei na dúvida, porque eu quero aprender muito o seu olhar. Vamos lá, já vamos chegar lá, viu?
Só que nós chegamos no ponto que eu quero mais falar com vocês agora, viu? Olha só que quando nós pegamos todas essas colinhas, coloquei uma colinha de cada ali para vocês, né? Só que quando eu pego todas essas colinhas prontas, eu até tenho um resultado na auriculoterapia, só que eu não saio daquilo. Eu fico numa posição onde eu fico ali. Todas as pessoas que eu vou atender, gente, quem trabalha com protocolo pronto, me diz se não é verdade. Cada pessoa que vai atender, a pessoa fica procurando, ai, que pontos que eu vou usar? E vai para a internet, e pergunta para os professores, e olha em livros, e fica na dúvida, porque um pede, né, coloca uma combinação, outros indicam outra combinação, aí na hora de atender a pessoa não sabe se segue o livro, se segue o que viu na internet, se segue o que viu no outro livro, porque as combinações de pontos para a mesma queixa não está batendo, né, na indicação de um para o outro, e o profissional fica pirando antes de atender o paciente, procurando um monte de combinação de pontos prontas. E isso aí é muito ruim, porque isso aí faz com que o profissional ele fique assim, olha, realmente acorrentado, tá? Ele não tem e o pior de tudo é que quando ele termina de colocar os pontos no paciente, ele tem aquela sensação de que não fez um trabalho tão bem feito, porque ele fica na dúvida se realmente vai dar resultado, né? Então, isso é muito ruim. O que eu venho trazer para vocês como proposta na auriculoterapia avaliativa não é esse monte de livro onde vocês vão pesquisar combinação de pontos. O que eu venho trazer para vocês de proposta é realmente arrebentar essa corrente, esse cadeado e ter liberdade de trabalhar com aquilo que você aprende realmente a fazer. É olhar para a orelha do paciente e se deixar guiar pelo que ela precisa, tá? É olhar para a orelha do paciente, ver que o paciente está sendo representado nela e ver o que o paciente realmente precisa. E aí, quando você aprende a fazer isso, você se torna mais seguro do que você faz. Você esquece, não vou mais procurar livro, não vou mais ficar procurando na internet. O meu paciente vem amanhã. Eu sei que primeiro eu vou precisar olhar a orelha do meu paciente, porque a própria orelha vai me dizer o que ele precisa. Então, o meu atendimento fica muito melhor assim. Eu me torno seguro, o paciente foi embora, eu sei o que eu fiz, eu sei o porquê eu fiz, certo? Então, muito bom a gente trabalhar nessa forma. Não fiquem fazendo colinha de protocolo pronto, gente. Aprenda a realmente fazer. A gente vai fazer um estudo de casa agora, vocês vão ver como que isso funciona. As pessoas, eu vi assim que muitos profissionais podem agregar a auriculoterapia, associar o que faz, né? Mas também a auriculoterapia, ela é uma grande opção para os profissionais que não se encontraram ainda no mercado de trabalho, gente. Eu quero ver se tem alguém aqui, ou se vocês conhecem alguém, tá? Vocês conhecem alguém que tem muitos certificados, que já fez vários cursos, mas não consegue entrar para o mercado de trabalho. Não consegue, fica preso ali. Então, olha só, o que eu acho legal da auriculoterapia? Eu acho legal que é um curso que eu sempre vou dizer isso, gente. Termina o curso, vai para o mercado de trabalho. Não fica esperando, tá? Não fica esperando. É fácil porque eu posso atender, eu não preciso ter recursos financeiros para começar, porque muitas áreas a gente precisa estar com recurso financeiro ou depende de conseguir, né, que abram as portas, por exemplo, para pegar um trabalho em alguma empresa para você realmente ser beneficiado com o trabalho. Então, não, a auriculoterapia ela tem um custo baixíssimo para você entrar no mercado de trabalho, tá? Você pode terminar o curso e se você não tem, eu não tenho um espaço de atendimento, eu não posso alugar agora, faz atendimento a domicílio, tá? Então, olha só, tem várias opções para você começar a atender, né? Que você não vai ter muito consumo aí de recursos financeiros no início. Por isso que é muito bom isso, certo? E aí, né? A gente também tem aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer uma graduação. Tem muita gente que não é graduado, não é porque não quis estudar, não. Tem muita gente que não é graduado porque não tiveram oportunidade, tá? E
Eu vou ser bem sincera, pelo menos dentro da auriculoterapia avaliativa, você ser ou não graduado não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a dedicação que você vai ter para aprender o conteúdo que tem dentro do curso. É esse curso que vai te tornar um profissional na auriculoterapia. Tá? É claro que se você tem conhecimento em outras áreas da saúde, você vai ter um recurso, uma carta a mais na manga, porque você tem conhecimento dessa área, né? E que outra pessoa que não fez nenhuma graduação não vai ter. Mas como profissional de auriculoterapia, ele vai ficar no mesmo nível se ele tiver a mesma dedicação e estudar tanto quanto. Tá? E eu posso ser apenas auriculoterapeuta. Então, sim, tá, gente? Não precisa ter uma graduação para estudar auriculoterapia avaliativa, porque se você entra no curso e se você se dedica a estudar todas as aulas, você já vai aprender aquilo que você precisa. Ela é fundamentada na medicina chinesa, então você vai entrar no curso estudando medicina chinesa, tá? E aí você vai realmente aprender tudo que você precisa, materiais, como aplicar os materiais, né, os módulos, como fazer avaliação, você vai aprender tudo que você precisa dentro do curso. Então não precisa ser graduado. E se você for graduado, você vai também ter que passar por todos, né, para aprender igual o outro que não é graduado. Só que você vai ter, claro, né, como recurso, talvez já está até no mercado de trabalho, já está mais fácil se encaixar com isso, né, e engrenar associando algo a mais, ok? Olha que legal, gente, o depoimento aqui da Cristina, né? Eu terminei 1.0, comecei a atender, tenho meu emprego formal, mas faço atendimento em domicílio. Olha que legal, né? Ela mantém o emprego e usa a auriculoterapia. Cristina, parabéns, viu? Como recurso extra. Isso é maravilhoso, né? Ah, olha só, vamos ver aqui a Márcia também. Olha, eu sou costureira, 30 anos, mas agora sei que me encontrei nessa área, vou entrar de cabeça. Já estou com o certificado na mão. Já estou no 2.0, que legal e quero mais. Márcia, parabéns, viu? Sucesso para vocês, viu? É isso aí, gente, arregaçar a manga e começar a fazer. Então, seja realmente um profissional diferenciado dentro da auriculoterapia avaliativa. E você vai ver o porquê. Eu vou mostrar para você por que a auriculoterapia te faz ser diferenciado na área da auriculoterapia. Porque a gente não usa esse monte de combinação pronta que eu passei para vocês aí atrás. Então, por que passou, professora? Para vocês verem que combinação de pontos é fácil fazer. A gente faz até 10 para cada situação. Para emagrecimento, deixar uma sugestão, podia deixar 5 sugestões, e daí você ia falar, mas qual eu vou usar no meu paciente? Então, é assim que acontece quando eu dependo de protocolo pronto. A dúvida fica o tempo todo, qual eu uso? Que combinação é melhor? Agora, quando eu aprendo a fazer do jeito que eu vou mostrar para vocês agora, aí a história muda, né? Aí eu fico mais seguro do que eu estou fazendo, certo? Eu quero agradecer a aluna que forneceu a orelhinha do paciente, agradecer o paciente também que disponibilizou, né? A paciente que disponibilizou o caso aqui para nós, tá? Que nós vamos fazer um estudo de caso hoje, mostrar na orelha como é que eu faço isso. Se eu não preciso ter um protocolo, professora, se eu não vou ter um protocolo pronto para essa orelha, como eu vou trabalhar? Como que eu vou conseguir tratar alguém sem ter a combinação de pontos prontas, né? Vamos ver isso comigo agora, ok? Olha que legal, mais depoimento aqui, né? O José Ricardo também. Sou enfermeira há 20 anos, a auriculoterapia completa meu atendimento e os pacientes adoram. Que legal, gente. Isso aqui, olha, é maravilhoso. Eu vou, antes de trazer para vocês aqui, antes da gente começar, a gente vai começar o nosso estudo de caso, eu vou começar a mostrar para vocês as alterações, agora é hora de fazer anotações, viu, gente? Agora eu vou passar as dicas maravilhosas para vocês de avaliação, de tratamento, mas eu vou tirar esse slide aqui agora só um pouquinho, antes de trazer para vocês essa avaliação, esse tratamento, eu quero mostrar para vocês, deixa eu só pegar aqui, que eu preciso mostrar para vocês. Opa! O pessoal está pedindo para mim sobre. Ainda tem bastante dúvida, né? Sobre conteúdo do curso. Eu vou passar bem rapidinho aqui, viu? Ok? Já vou responder vocês aqui também, que eu vi que chegou perguntas novas. Olha só. Quando você entra no curso Entendendo a Auriculoterapia, isso é bom para você que está curioso com o conteúdo do curso e para você que entrou agora, tá? Então, olha só, para você saber aproveitar bem o conteúdo lá dentro. Você vai passar pelas boas-vindas. Tem muita gente que pula os primeiros
esses primeiros módulos aqui, não pula. Esses primeiros módulos tem coisa muito importante. Nas orientações gerais, gente, eu tenho aqui, olha, todo o conteúdo do curso, né? Vocês vão ter ali toda uma lista do que vocês vão ver no curso. Vocês vão ter aqui no 2.2, além do vídeo explicativo, vocês vão ter todo o material para vocês baixarem e fazerem impressão. Então, aqui você tem a ficha de anamnese, vocês têm um mapa, vocês têm a apostila, a tabela dos 5 elementos, molde para estudo, e-book do curso. Olha quanta coisa para vocês baixarem aqui, viu? Olha só, vocês vão ter aqui no 2.3 o acesso. Clique aqui, é para clicar. Tudo que tiver clique aqui no curso, vocês cliquem. Não é para passar, não está ali enfeitando, é para clicar aqui. Clica aqui, tá? Para acessar o grupo. Tem muita gente que está perdida, não está conseguindo encontrar acesso do grupo. Tá aqui, é só entrar, tá? Passar pelo vídeo, não pula os primeiros vídeos. Você vai direto para a nossa comunidade de estudos, que é o grupo exclusivo de alunos. É aqui que eu dou mentoria de segunda a sexta, é aqui que vocês vão tirar as dúvidas comigo, né? É aqui que eu vou passar link de aulas exclusivas somente para alunos. Então, é importante estar na comunidade. Só que a comunidade, ela funciona muito bem como uma família maravilhosa e linda, porque nós seguimos umas regrinhas, nós temos uma estrutura de regras. Então, no 2.4, está explicando como funciona a dinâmica da comunidade para você chegar lá bem, né? Já sabendo como funciona tudo lá dentro, ok? Aí a gente pega aqui no módulo 3, olha só. No módulo 3, nós vamos entrar módulo de medicina chinesa, introdução à medicina chinesa, ver Qi Shui, né? Formação do Qi Shui, como que é formado, tá? As teorias Yin Yang, 5 elementos, função dos 5 elementos, né? A avaliação do módulo, todo módulo tem avaliação, mas quando vocês veem nos vídeos, sempre vocês passem os vídeos assim, olha, vão baixando, vão rodando, porque abaixo dos vídeos pode ter material e pode ter informações. Não assista só o vídeo e passa para frente, não, tem muita coisa legal. Aí a gente entra na auriculoterapia. Vimos toda a parte de fundamento de medicina chinesa, já trazendo para as orelhas. Então, quem já é da área da medicina chinesa, precisa passar esses módulos de medicina chinesa? Precisa, porque aqui a gente vai ver tudo isso dentro da auriculoterapia avaliativa. A gente vai aprender a ver o yin yang nas orelhas, 5 elementos nas orelhas, tudo aqui nas orelhas, ok? Como eu olho para a orelha e eu já consigo começar a ver isso na orelha. Então, é importante passar por esses módulos também. Então, na introdução à auriculoterapia, a gente vai ver o que é, né, certinho. Vai ter a história da auriculoterapia, as indicações, contraindicações. Olha quanto conteúdo, reações que são normais, que não são normais, né? Atitudes que o profissional deve ter, as recomendações que eu faço para o meu paciente, tudo em aula, tá, gente? As dúvidas mais frequentes que eu recebo, então coloquei aqui para vocês. E a gente entra nos materiais. Aí vocês vão ter materiais básicos, olha aqui, embaixo tem a lista de materiais básicos e lista com link para ficar bem facinho para vocês, só clicar no cada link para fazerem orçamentos de valores de produto, tá? Então aqui tem diversos, né? Olha só, diversos links para vocês clicarem, tá? Para vocês fazerem. Aí a gente entra no estudo. Todos os materiais, nós temos aula prática e teórica de cada material, certo? Como aplicar realmente cada material na orelha, enfim, ok? Tanto em orelhinha de silicone, também como na prática aqui, realmente em orelha, ok? Não pulem aula. Aí a gente tem cristais, como montar a placa, como usar a moxa, né? Olha só, tudo muito legal aqui. O laser, tá? Como que a gente trabalha com o uso de laser. É claro, né? Não pode faltar a biossegurança, certo? Legislação, enfim, tem tudo aqui para vocês. E aí a gente entra nas regiões. Aí a gente vai para cada região anatômica e os pontos, né? Olha só, fica muito fácil mesmo aprender, é tudo certinho aqui. Cada região anatômica, os pontos que tem. E observe que abaixo dos vídeos vocês têm, olha só, é muito legal isso aqui. Dá até para fazer um bannerzinho também, né? É muito legal.
Deixa eu ver. Depois a gente vai para o estudo de pontos, tá? Playlist, clique aqui, clica ali, gente. Onde tem clica aqui é para clicar aqui, ok? E aí vocês vão para a playlist de ponto a ponto. Aí vocês veem, olha só, pontos 3D, na metodologia 3D, onde tem essa orelhinha aqui, né? Que acaba virando ela de um lado, de outro, para mostrar os pontos mais. Olha só, é muito legal. Os pontos que a gente mostrando no mapa fica difícil saber onde fica, né? Que ficam escondidinhos. Então, essa orelhinha aqui, ela realmente facilita bastante na hora de mostrar os pontos que ficam mais escondidinhos. Olha só, é bem legal essa orelhinha. Então, vocês têm todos esses, né? Esse conteúdo lá. E vai para a anamnese, tá? Passo a passo. Ficha de anamnese. O pessoal me pergunta por que eu não libero a ficha de anamnese do curso, fora do curso. Porque nós temos, para entender a nossa ficha de anamnese, vocês passam pela aula da ficha, tá? Então tem que entender com aulas ali, entender de 5 elementos, entender de tudo para entender a ficha de anamnese do curso também, né? E aí a gente vai aprender a montar a estrutura de pontos, porque a gente não coloca pontos de qualquer jeito na orelha. Então a gente vai aprender aqui, ponto, comando, função, direcionamento, tudo certinho, né? Aqui no juntando os pontos, como que eu junto os principais pontos de abertura, por que Shenmenrin simpático, por que zero, por que é melhor usar um, quando eu uso o outro para fazer abertura de tratamento, tá tudo aqui, ok? E aí a gente vem com algumas indicações, como esses protocolos que eu passei para vocês, mas não para o aluno colar protocolo daqui, né? É para o aluno ver como que é montada a combinação de pontos que é ensinada ali atrás, certo? E aí a gente entra no módulo de sangria, que é realmente um módulo aí do básico ao avançado, né? Mostrando realmente na prática como que é feita a sangria, que nós trabalhamos com 6 furos, 9 furos, com 12 furos, sangria 3 furos, sangria de 1 furo, enfim, certo? Ok? E aí a gente vem para leitura do pavilhão auricular, né? Aí a gente entra no módulo realmente de avaliação, tá, gente? Aí sim nós vamos para a avaliação do pavilhão auricular. É bem dinâmica as aulas para não ficar cansativa, né? Ok? E aí a gente faz a conclusão, certificado, tudo certinho, concluído o curso, vai gerar seu certificado. Mas depois que você gerou seu certificado, você ainda tem conteúdo para estudar. Você já pode atuar, você já pode pedir sua CRTH, né, lá da Abrat, que tem ainda como bônus, tá? O pessoal que vai entrar no curso ainda recebe, ainda pode receber, olha só, sua CRTH em casa, essa carteirinha, né? Com seu número de CRTH, vem aqui, ok? Então, vai receber em casa. Então, é um presente que a Abrat dá para os alunos do curso Entendendo a Auriculoterapia. E aqui, deixa eu ver, além das avaliações que nós temos nos bônus, o que nós temos de bônus aqui? Deixa eu mostrar para vocês, liberado para vocês. Bônus nós temos auriculoterapia para bebês. Olha só, gente, muito legal isso. O que mais que eu tenho de bônus? Auriculoterapia para gestante. É conteúdo para caramba, não é? Gente, é muito conteúdo do curso Entendendo a Auriculoterapia. Então, olha só, além disso, você tem, né, a exclusividade aí, as aulas são gravadas, você pode fazer no tempo que você quiser, fica liberado por 5 anos. A mentoria na comunidade é vitalícia, tá, gente? Então, é muito conteúdo para um curso. Muita gente fala assim para mim, fala, professora, nossa, muito conteúdo. Eu falo, que bom, não é? É aquela questão de você, eu estou colocando a outra tela para a gente voltar aqui com a aula. Eu fico para lá. Ok, agora eu acho que eu trouxe a telinha certa aqui para a gente continuar, certo? Aqui, Edilúcia, né? Matar raiz é simplesmente maravilhoso, né, Edilúcia? Porque realmente é uma técnica que daí a gente sai da neura, né? De ficar localização de pontos em si. E é a técnica que nós vamos trabalhar aqui agora, viu? Vamos lá, gente, fazer a avaliação desse paciente. Tá, se eu não uso o protocolo pronto, o que eu faço então quando o meu paciente chega até mim? Se esse paciente aqui tem ansiedade, tem crise de rinite, né? Que é a queixa do meu paciente, deixa eu só pegar aqui as outras queixas dele. Problema no digestório, e ele tem. Desculpa, gente, vamos colocar aqui.
A nossa paciente, tá? É uma mulher de 19 anos, ela realmente, a queixa principal é ansiedade, e as demais queixas, problema no digestório e problema de rinite. Quando eu olho esse pavilhão auricular, qual é o elemento que mais me chama a atenção que está em desequilíbrio? Quando a gente vem, lembra que eu falei para vocês que o elemento em desequilíbrio, o elemento chave que está aí, né, causando caos na família toda, a gente consegue observar bem nessa região aqui, olha, do antiélix, ok? Como está o antiélix dessa menina? Como que está o antiélix dessa paciente? Que cor está? Qual elemento está em desequilíbrio? Você consegue observar pela tela que você está usando que esse antiélix ele está numa coloração, vou pôr mais para cá, ele está numa coloração meio metálica. Você consegue ver isso? Tá? Ele está bem metálico. Quando está bem metálico, eu começo a observar se tem algumas caspinhas perdidas pela orelha. E tem algumas caspinhas na orelha, tá? Algumas caspinhas soltas. Isso me leva já para o elemento metal em desequilíbrio. Então, se o elemento metal está em desequilíbrio, eu vou direto para o pulmão ver como está o pulmão, ok? Olha só, eu vou confirmar isso. Eu quero saber se realmente o pulmão tem alteração. Então, eu venho em região de pulmão para ver como está o pulmão dessa paciente. E olha como está o pulmão. Opa, deixa eu tirar aqui que eu cortei um pedaço do pulmão. Como está o pulmão dessa paciente, gente? Com bloqueio de ti, com alteração, tem cravo, tem mancha, tá mais afundado. Vocês conseguem observar isso, tá? De onde vocês estão? Porque isso pode variar de uma tela para outra, certo? Mas olha só, então tá, realmente a gente tem como elemento chave aqui, tá? Elemento metal. Mas também nós observamos uma coloração junto com essa coloração metálica, uma coloração mais amarelada, não é? E o amarelo, amarelada, é igual ao desequilíbrio de baço, de elemento terra, ok? E aí, quando a gente observa que também, além de estar amarelado, essa orelha, ela está edemaciada, ela está, parece que um aspecto mais inchado, opa, mais uma confirmação que o elemento terra está em desequilíbrio. Então, nós temos aqui como ponto-chave um desequilíbrio entre elemento metal com terra, só de olhar a orelha. Mas quais são os sintomas que isso está gerando? Os sintomas quem traz para nós é o paciente. Eu sei que o que o paciente trouxer como sintoma, eu vou relacionar com os elementos em desequilíbrio. Mas os sintomas quem traz para nós é o paciente. E o paciente trouxe, tá, para nós aqui como desequilíbrio, né, principal, a queixa principal que é controlar a ansiedade. Então, essa ansiedade, ela está sendo causada por quê? A gente tem aqui excesso de pensamentos, tá? Preocupação, ó. Baço, essa ansiedade. Depois eu quero que quem forneceu as orelhinhas aqui da paciente, a aluna que forneceu, se tiver aí, vai dando um feedback para mim, ok? Essa paciente, na verdade, essa ansiedade dela é pura preocupação. Eu sei isso porque é baço, tá? E essa preocupação dela ainda tem uma emoção por trás, tá? Essa preocupação aqui dela tá gerando tristeza. Ela tá triste, gente. Tristeza, tristeza, elemento metal, triste. Essa preocupação tá gerando tristeza nessa menina, certo? Isso aqui, pensando aqui só no que a gente está vendo aqui na orelhinha dela. Então, já traz todas essas informações para gente, ok? Quem é o elemento? Então, é terra e metal, certo? Que está em desequilíbrio. E olha só, então, o desequilíbrio está dentro do ciclo de geração.
a terra está encharcada e está realmente gerando metal frio. Deixa eu só ver aqui, conseguiram ver? Conseguiram, ok. Quem forneceu as orelhinhas para mim, se estiver aqui na live, se estiver aqui na aula agora, eu gostaria que colocasse assim, professora, fui eu que mandei as orelhas para você da minha paciente. Ó, coloca aqui, só para eu saber quem é que vai dar o feedback aqui, ok? Então tá, a gente já sabe que esses dois elementos estão em deficiência. A gente já sabe que a queixa do paciente está, inclusive, relacionada com esses elementos, tá? Então a gente tem um problema no digestório, que é a responsabilidade do baço. Ah, foi você, ok. Beleza, Marta. Vai dando feedback aqui, ok? Verdade, né? Vai dando feedback aqui, ok? Que a gente vai confirmando aqui as informações. Só que quando a gente vem. Olha só, se eu tratar, então, pensando nesse desequilíbrio, eu podia pensar assim, e juntando com as queixas, eu podia pensar em fazer assim, ó. Ah, vamos colocar então o Shenmen, rim, simpático, vamos colocar o baço que está em desequilíbrio, vamos colocar o pulmão, né? Aqui e aqui. Vamos colocar um Pichuan para ativar a energia do pulmão, ponto de nariz para cuidar da rinite, ponto de estômago para cuidar do digestório. Olha só, se eu for usar um protocolo pronto, mesmo pensando nas queixas do paciente, sabendo quais são os elementos que estão em alteração, eu vou ajudar a paciente? Vou, mas eu não vou ajudar tanto se eu deixar, assim como se eu deixar as orelhas me mostrar o que ela realmente precisa, tá? E aí a gente vai cortando tudo isso aqui, vamos lá, porque tem muita coisa aqui que a gente ainda precisa ver nessa paciente. Além dessa paciente estar com essa alteração, olha só, onde a gente tem uma mancha? A gente tem uma mancha nessa região aqui. Na verdade, todo o digestório dela aqui tá bem, né, amarelado, tá? Realmente está bem pesado o baço, mas enfim, aqui nós temos uma mancha, tá? A gente vindo para o estômago, vai mais ou menos isso aqui, vai estar aqui, né? E a gente só vai saber quando escorregar o apalpador, o local certo, mas eu acredito que vai dar mais ou menos aqui. E aqui, então, a gente já vai ter a região de duodeno, tá? A região de duodeno. Duodeno está com uma mancha. Então, se eu colocar ponto só no estômago e não tratar essa mancha do duodeno, o digestório já começa a travar, a não se desenvolver tão rápido quanto se eu for logo no local, ok? Quando eu olho para essa, gente, essa região aqui do pulmão, que está com alteração, logo depois do pulmão, aqui bem no centro da concha, eu tenho o ponto de coração. O pulmão está deixando o coração afundado, ok? Tem que trabalhar isso aqui. Então, essa menina está carregando realmente muita tristeza, está chegando, inclusive, né, ali no coração, apagar um pouco essa alegria dela. Agora, uma parte importante, isso aqui a gente vê no curso 2.0, mas eu não posso deixar de falar aqui para vocês, tá? Porque esse hélix está muito fechado. Meu Deus do céu, gente, olha como que tá essa região. Opa, que desenhão mais horrível, professora. Né? Deixa eu desenhar um pouquinho menos feio aqui. Olha como que o hélix dessa paciente tá muito gordinho e muito fechado. O hélix muito, né, gordinho, ele significa que essa menina tem muita proteção, tá? Ela tá sendo muito protegida, tá? E aí depois vai ter dificuldade de lidar com o mundo lá fora. Então, né, já foi toda essa parte da infância, ela recebeu muita proteção, tá? E aí ela com isso, ela precisa sempre ser protegida de alguma forma. Vai ter dificuldade de encarar realmente os nãos da vida. E isso pode estar trazendo aí esse sentimento de tristeza para ela em algum momento. Porque, como ela tem terra em alteração, juntando com essa informação, ela começa a se autocobrar, porque ela precisa o tempo todo ser elogiada de alguma forma, certo? E aí a gente vem aqui para uma colcha simba muito aberta. Essa concha simba muito aberta, ela traz para nós a informação de uma pessoa que ela não tem muito medo, tá?
que ela é um pouquinho impulsiva com as coisas. Ela não tem medo, não. Ah, a professora tem medo. Não, ela não tem medo. Ela está triste, ela pode estar se segurando com alguma coisa. Mas acontece que quando a pessoa ela não tem muito medo, ela é muito aberta, ela é muito, né, impulsiva, eu não consigo ver vesícula biliar aqui. Se chegar a ter, porque pela posição da foto, chegar a ter uma alteração de vesícula, pode ser que ela comece a tomar algumas decisões precipitadas e depois ela se arrepende. Porque ela já carrega, eu não sei a razão, porque eu não estou conseguindo ver região de vesícula pela foto, tá? Para ver se vem da vesícula. Mas olha só, aqui, essa região, a gente tem que se atentar para duas situações. Quando eu penso no físico, porque ela já está com uma predisposição à doença autoimune, né? Pensando na questão física, mas pensando na questão emocional, essa menina já está carregando uma super responsabilidade, tá? Então ela se acha muito, ela puxa muita responsabilidade para o ombro dela. Olha aqui. E aí, se ela não consegue fazer tudo que ela quer fazer, porque ela chama a responsabilidade aqui para o ombro, ela fica muito triste e fica se culpando, tá? É uma pessoa que se culpa, por isso ela está se fechando. Olha, nessa idade, eu fiquei impressionada quando eu vi isso aqui. Ela está se fechando para muitas coisas, então se fechando para a vida, como se estivesse em alguns momentos perdendo até o sentido, em algum momento tá entrando talvez até no. A gente tem que ficar em alerta até para um quadro de início de depressão aqui, Marta, ok? Vamos lá. E aí a gente vem, não consigo ver região de útero, essas coisas, porque tudo isso, gente, a gente, na hora da avaliação, você vai vendo, você vai informando, tá? O que me chamou um pouquinho a atenção também, porque eu não sei se até eu perguntei, né, até eu questionei a Marta antes da foto da paciente dela, se estava realmente a cor, né? A Marta sabe, eu falei, essa cor tá realmente batendo, tudo certinho, né? Porque a cor, ela realmente altera muita informação. A gente tem um coração cercado aqui, tá? Ela tem uma inflamação aqui mais atrás, né? Mas que pega ainda o acoplado do coração, tá? Pega a região aqui de coronários, enfim. Mas olha só, o coração dela é como se tivesse feito uma cerca em volta, é como se ela tivesse fechado um pouquinho para alguns tipos de sentimento, para alegria, por exemplo, que é a emoção que mora dentro do coração, tá? Então a gente tem como se fosse. Vocês conseguem ver isso? E vocês estão me acompanhando? Vocês conseguem ver isso comigo? Porque eu quero que vocês aprendam a ver isso, tá? Olha só, a gente tem como se fosse aqui, olha, uma cerquinha, né? Então aqui a gente tem o pulmão, olha só, tá? E aqui a gente tem o coração. O coração, o pulmão tá cheio de bloqueio de ti, isso tá formando uma cerquinha. Aqui tá uma inflamação, ou seja, tá inflamado, né? E aqui eu tô meio que me cercando, meio que me fechando das coisas, ok? No caso, ela. E a gente tem também, né, quando aproxima bastante, dá para ver que tem bastante pelinhos aqui nessa região, olha. Um pouquinho anormal para a idade. Então, quando a gente olha aqui esse monte de pelinho, a gente também já fica no sensor de alerta para algumas alterações hormonais. Ok? Gente, tá dando para acompanhar e vocês estão conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio, né? Estão vendo? E aí, quando eu venho, olha só, eu venho para essa concha cava, essa concha cava também está muito aberta. Se essa concha cava estiver muito aberta e tiver fechado essa região da incisura intertrágica, ok, a gente tem uma linha de equilíbrio, ok? Agora, se essa concha cava está muito aberta, essa incisura intertrágica está muito aberta, como a dela aqui, aí é complicado porque essa pessoa ela não cria uma estrutura de crença a favor dela mesma. E aí o que acontece? Ela sempre acha que o outro é melhor, por mais que. E aí ela quer cada vez se cobrar mais, porque ela precisa mostrar que ela tem que ser boa no que faz.
porque, na verdade, no fundo, ela sempre acha que o outro faz melhor do que ela. E isso é muito ruim para ela, tá? Isso acaba machucando bastante. Pode gerar, inclusive, não sei se já tem, né? Também não está dando para ver muito alguma parte aqui, mas pode gerar, inclusive, uma baixa autoestima, certo? Vamos lá. E aí a gente tem umas manchas mais escurecidas também nessa região, mas essa região toda do lóbulo mostra como está o Ti do rim. Rim se manifesta a partir de manchas escuras. Então, nós também temos uma deficiência de Ti do rim aqui, mesmo que seja. Ah, professora, mas isso é por causa dos furinhos. Toda orelha que tem furinho tem mancha escura ao redor? Não. É do metal? Não. Tá? Isso aqui é porque é uma reação do organismo dela. E ainda a gente tem as caspinhas ao redor, né? Que aí mostra sobre o desequilíbrio entre o metal e o rim aqui nessa região, ok? Tem lóbulo pequeno, me parece, a Marise colocou aqui. Ah, a Marta colocou, ela tem problema hormonal, né? É isso, dá para ver ali que ela já tem algum problema hormonal. Olha só, a gente vem aqui, olha só. Vamos ver se o lóbulo é pequeno, Marise? Sempre quando a gente vai fazer, quando a gente olha assim, dá a impressão que tudo isso aqui é lóbulo, não é verdade, gente? Mas quando a gente vai fazer a divisão, olha, se eu for dobrar, porque tá bem inchadinho essa região, então a gente vê que ela tá com uma mente bem cansada, preocupada realmente, muita coisa na cabeça, né? Olha só, o hélix dela tá bem gordinho. Olha como que tá o hélix dela aqui, tá? Realmente, quando a gente vai fazer isso aqui, olha, o lóbulo é essa parte aqui que eu vou dividir eu ainda preciso dividir ele em 9 partes, ok? Então, ela não tem um lóbulo tão pequeno, mas ela não tem um lóbulo grande também não, tá? Então, ela tem uma herança genética razoável. O Ding-Pré, a herança que ela herdou dos pais é razoável. Não tá nem no padrão, nossa, que herança maravilhosa, nem naquele padrão, nossa, que, né, que herança ruim. Não, ela está num padrão razoável aqui, ok? Eu sempre gosto de fazer a divisão para a gente realmente confirmar. Mas quando a gente vem para o antitrago, a gente observa realmente uma mente. Olha só, tá super inchada essa região aqui. Vocês estão entendendo o quanto é importante quando a gente olha a orelha? E olha só, agora o mais importante não é só ver a alteração. O mais importante agora é saber como tratar isso. Tá? Então eu não vou naquela combinação de ponto, EMEI, rim simpático, zero, agora eu coloco coração, agora eu coloco pulmão, eu coloco nariz porque tem rinite, eu coloco o estômago porque tem problema no digestório, enfim, não. Agora nós vamos colocar pontos que o paciente precisa, certo? Mas sim, a gente vai trabalhar com uma abertura nessa paciente. E como ela tem uma mente bem cansada, eu vou sugerir também acalmar essa mente usando sim, né, ponto Shenmen, tá? Mas antes, Marta, eu queria muito, não sei se você tem, mas se você não tem, adquire para tratar a sua paciente a máscara Stipper. Olha só, ela tem muito bloqueio de ti, né? Eu tenho que entender o seguinte, quase que eu falo causando tristeza. Não, bloqueio de ti não causa tristeza, é a tristeza que se manifesta na orelha em forma de bloqueio de ti, tá? Então, olha só, esse hélix aqui, ele não causa uma doença autoimune. Ele não causa no paciente, não é ele que está causando um sentimento de culpa. Não, é a culpa que está se manifestando e fazendo o hélix ficar dessa forma. É um desenvolvimento ali, uma predisposição, né? Talvez até herdada, não sei, da doença autoimune poder se desenvolver futuramente, ou já ter, não sei, né? Porque daí é só o exame para comprovar, porque aqui é predisposição a desenvolver. Isso aqui é porque isso tem no organismo, não é porque tá assim que acontece, mas é dessa forma, a gente mudando a orelha que a gente vai levar o reflexo para o local também, tá? Aí a gente ajuda. Tenho sim, né? Ai, que bom que você tem a máscara de chip. Então, você vai passar máscara e chip nas 2 orelhas dessa menina, vai fazer uma boa esfoliação,
vai deixar a máscara por 20 minutos. Depois que você tirar a máscara, é que você vai aplicar os pontos. A máscara stipper, a princípio, ela vai ativar a circulação, vai modular a frequência, vai aliviar um pouco dessas manchas, desses cravos, e vai começar a ajudar no processo de abertura desse hélix, que é o que eu quero mais que você faça nessa paciente. É a parte mais preocupante dela. A ansiedade dela está realmente vindo por preocupação do baço, tristeza, gerando nessa tristeza aqui do pulmão, porque ela tem sentimento de culpa, uma autocobrança, certo? E por ela hoje não ter aquele, né, toda aquela proteção grande, tá? Ela está se fechando muito para a vida. Então a gente tem que tomar um cuidado bem grande, até porque ela tem uma concha cimba muito aberta e ela, se ela pensar em querer desistir de qualquer coisa, ela realmente faz porque ela não tem essa questão muito equilibrada na prudência aqui, de medo, que é o que nos controla a fazer o que a gente não deve. Eu espero que tenha dado para entender aí, ok? Vamos lá. Então, sim, vamos trabalhar com a nossa paciente. Esse lado está, né, com mais alterações, mas esse aqui também tem. Mas olha só, vamos trabalhar com a nossa paciente com Shen, com Rin e o simpático, que é lá no ramo, lá no final do ramo, mas eu vou pôr aqui no hélix, porque não tem como pôr no ramo aqui, ok? Marta, o que eu mais vou querer que você faça nela, depois que você fez toda essa parte do stipper, colocou, tirou certinho, tá? Aí, se você tiver stipper ou cristal para colocar nesses pontos, aí sim, aqui eu quero um stipper também, tá? Aqui eu quero que você depois trabalhe com stipper, mas puxa o stipper um pouquinho mais para o lado do pulmão, ok? Aqui você pode trabalhar com stipper, cristal, enfim, no baço. Aí a gente nós não vamos cuidar da alteração hormonal ainda, porque tem coisas muito mais importantes para a gente controlar aqui. Você pode sim trabalhar a região, tá, aqui do Pichuan, não. Vou pedir para você trabalhar temporal e frontal. Vou pedir para você trabalhar esse pontinho. Tá vendo que tem uma elevação que está muito altinho isso aqui? Isso aqui é sinal de compulsão e de ansiedade, tá? Coloca um cristalzinho bem no centro e faz a cerquinha que você sabe fazer, que você aprende lá no curso, com cristais, certo? Apertando isso aqui, para a gente dar uma diminuída nessa compulsão. E agora, com o stipper ou com cristal, você vai abrir. Isso aqui é pelo lado de dentro, tá? Você vai pôr aqui, olha, desde aqui, lá do lado de dentro do hélix, bem na curvinha, você vai abrir todo esse hélix com stipper ou cristal. Então, eu não sei quantos você vai usar. Aqui você vem por dentro do hélix até nessa região. Deixa eu cortar essa aqui. E aqui nessa parte você vai colocar dentro da fossa escafode, já abrindo o hélix. Está dando para entender? Marta, me dá um feedback se você está conseguindo entender o que eu quero que você faça aqui nessa orelha, tá? Então aqui você vai colocar stipper ou cristal bem nessa curvinha pelo lado de dentro aqui, tá? Do hélix, bem no lado de dentro. Vai pegar pela fossa escafode e empurrar na curvinha do hélix, porque a gente precisa abrir esse hélix. Faz isso. Ah, ótimo. Tá entendendo, né? Já é aluna, entende lá certinho. E aqui desse lado também, tá, Marta? Primeiro passo, nós vamos cuidar de abrir o hélix dessa menina, porque é muito mais importante do que qualquer outra coisa, ok? Então, na esfoliação que você vai fazer com a máscara, isso aqui já vai aliviar bastante, né? Então, já vai ajudar muito, tá? Ok? Então, a gente vai descartar isso aqui por enquanto. E por enquanto, nós vamos cuidar daquilo que realmente está comprometendo a saúde dessa menina, principalmente no fator emocional, que eu vou dizer para você que está bem mais importante do que o fator físico aqui. Tá? Então, vamos controlar. E queixa principal realmente é a ansiedade. É isso que nós temos que controlar, que nós temos que cuidar a princípio, né? Tem bastante. Depois, vamos deixar o digestório para depois, tá? Eu coloquei o baço pela desarmonia aqui, mas depois vamos cuidar um pouquinho, abrir isso aqui, dar uma acalmada nela, fazer ela mudar nesse aspecto para a gente
levar muita informação para esse sistema nervoso de uma vez, e depois a gente vai cuidar disso aqui, tá? Então, assim, vamos cuidar do que o paciente, ele vem e ele pede o que ele quer, não é? A gente vai e faz o que ele realmente precisa. Isso é muito importante, profissional. Então, a gente vai cuidar da ansiedade, sim, que é a queixa principal. A gente vai deixar a rinite, a gente vai deixar o digestório para depois que a gente conseguir abrir um pouquinho desse hélix, que é o fator mais preocupante no caso dessa menina aqui. Beleza, pessoal? Gente, deu para entender que a gente não vai usar uma combinação de pontos pronta, porque a própria orelha do paciente mostra o que a gente precisa fazer? Quando eu saio dessa neura de ficar pesquisando o protocolo pronto, eu acabo dando uma alavancada tão grande no meu profissional, né? Hoje eu não fiz avaliação emocional, né? Eu não fiz a parte da avaliação mais profunda, né? Mas é possível, através da orelha, a gente fazer uma avaliação muito profunda no emocional do paciente também. Então, hoje eu vou falar, nosso tempo, né? Está correndo bastante aqui, mas a gente vai fazer só esse estudo de caso, né? Ver realmente o que o paciente mais precisa. Cuidem bastante disso, tá? Não deixem para trás, porque o paciente vai se sentir melhor a partir, né, de você cuidar dele dentro daquilo que realmente ele está precisando, certo? Neide, posso usar o stipper em todos os pontos no emagrecimento? Neide, você pode usar o stipper em qualquer tratamento, em qualquer ponto, mas assim, lá aquele ponto que eu deixei para vocês, eles são bem sugestivos, tá? A ideia minha é falar para vocês, não peguem aquela combinação de pontos que eu passei para vocês para usar em todos os pacientes para emagrecimento. Observe a orelha do seu paciente e veja o que ele precisa. O stipper é um material de estímulo, excelente material para estímulo, pode ser usado em qualquer caso. Mas o que vai fazer diferença no seu tratamento é você saber escolher a combinação de pontos certa que o seu paciente realmente precisa. E o emagrecimento, ele pode ter, olha só, o emagrecimento ele pode estar sendo causado por uma compulsão alimentar, né, onde eu tenho que controlar essa compulsão do paciente. Então, a gente pode ter um fator emocional, como um trauma desencadeando, né, a dificuldade de emagrecer. A gente pode ter um fator hormonal. Então, cada paciente que procurar você falar para o emagrecimento, a gente vai, com certeza, você vai precisar de combinações de pontos diferentes entre um paciente e o outro. E o stipper, ele vai ser um material que vai estimular os pontos que o paciente precisa, mas não é o stipper sozinho que vai fazer, né, aí realmente um resultado no paciente, mas sim ele colocado na combinação de pontos correta, ok? Deixa eu só ver aqui. Certinho, Marta. Faz aí, cuida dessa mocinha, viu? Que ela tá precisando bastante. Vamos primeiro chegar no emocional e depois as demais, né, coisas a gente vem tratando depois e vai levando lá na comunidade, ok? Rosana, o método avaliativo tem quantidade máxima de semente, cristais? Não tem, Rosana. Você viu a quantidade que ela vai usar aqui? Né? A gente não usa muita coisa de acordo com o paciente. Então, quando você aprende a avaliar, você já sabe, o paciente que é muito frágil, tem deficiência de Ti, né? Deficiência ali das funções do organismo dele. Então, a gente não vai pôr muito ponto nesse paciente, porque aí o paciente não resiste, ele vai ter uma queda, tá? Ele vai ficar mais fraquinho. Aí a gente respeita e vai devagar. Agora, o paciente, quando ele tem muito tino, muita energia, paciente agitado, né? Aí a gente pode colocar um monte de ponto se ele precisar. Mas assim, eu preciso pôr no meu paciente, independente, não tem quantidade de pontos, mas eu preciso pôr aquilo que ele precisa. Eu não posso pôr ponto, eu posso pôr um monte de ponto, então vou pôr esse, achando, porque esse daqui, se esse aqui não funcionar, esse funciona, né, sem saber o porquê, tá? Ele tem que estar realmente dentro, todos os pontos que eu coloco, eles precisam estar dentro do objetivo do tratamento, ok? Vamos lá. Márcia, professora, não daria para fazer sangria no ápice do hélix? Daria para fazer sangria no ápice do hélix, sim, tá, Márcia? Se fosse uma proposta, que nesse primeiro momento
eu quero dar uma atenção maior para essa tristeza que está um pouco até preocupante, tá? Então, assim, primeiro eu quero abrir ela, tá? Eu vou tirar ela desse fechamento, desse mundo que ela está se fechando. Aí a sangria, ela pode entrar mais como eu posso talvez derrubar ela um pouco mais. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro não fazer. Mas se fosse pensando no digestório dela, talvez seria viável sim, tá? Daria para fazer. Depende do objetivo, por onde você vai começar o tratamento com ela, porque ela tem TI, dá para fazer, né? Mas no primeiro momento, eu quero realmente abrir ela para depois a gente fazer faxina, enfim, ok? Legal, né, Gil? É muito bom, né? A gente estudar avaliação, também gosto demais. Neiva, professora, precisa colocar ponto de ansiedade? Neiva, quando a gente trabalha com auriculoterapia avaliativa, a gente podia direcionar um ponto de ansiedade. Não é o principal aqui. Eu vou colocar de volta só para te mostrar uma coisa. Aqui, olha, a gente tem um ponto, tá? Que é antidepressivo, que é de compulsão. Compulsão, ansiedade. Essa ansiedade dela está sendo gerada por preocupação. Então, eu tenho que tratar a origem dessa preocupação, que está aqui no baço. A tristeza aqui no pulmão. Aqui o stipper, ele já vai pegar pulmão e coração, vai sossegar essa mente, ok? Estou trabalhando frontal. Então, não necessariamente eu preciso pôr o ponto ansiedade, porque eu já estou tratando a causa dela, tá? Mas se ela quiser pôr, tranquilo, dá para pôr um pontinho de ansiedade aqui sem problema nenhum. Mas eu estou fazendo todo esse processo de direcionamento nessa área aqui, olha, eu estou usando esse outro lugar para fazer esse controle dessa ansiedade, ok? Vamos lá. É legal as perguntas de vocês, né? Acaba ficando mais produtivo aqui. Deixa eu só ver. Acho que terminaram as perguntas de vocês. Ok. Pessoal, foi produtivo? Deu para aprender alguma coisa nessa aula? Amanhã eu quero fazer às 18 horas um tira dúvidas aberto, para que vocês possam trazer todas essas dúvidas para mim. As dúvidas que vocês têm, né, de que fazer, tá? Então, trago as dúvidas para vocês amanhã às 18 horas. E olha só, esse valor, né, de 50% de desconto que nós estamos oferecendo nos nossos cursos estará disponível somente até amanhã, às 23h59. Então, gente, aproveita. Se você ainda, né, não entrou para o curso Entendendo a Auriculoterapia, ou se você está no 1.0, que é o 2.0, aproveita, o momento é agora. Até o final do ano, se você entra agora para o curso, pega firme, até o final do ano você já está pronto. Olha só que legal, né? Curte o seu final de ano e entra aí janeirão atendendo já como profissional dentro dessa área. Corre que dá tempo, hein? É só você realmente, né, fazer o curso, pegar firme aí, que aproveitar férias e tudo, né, no final de ano, fazer o curso bem feito. E o ano que vem você já entra, começa 2024 como um super profissional dentro da auriculoterapia avaliativa. Gente, tudo o que vocês precisarem de informações, fale com o pessoal do suporte, eles deixaram aqui, tem abaixo desse vídeo, tá? Tem um link. Então, não deixe de procurar o pessoal do suporte para saber sobre os cursos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem nos grupos também, tá? Eu vou para o grupo lá agora interagir com vocês. As perguntas que ficaram também vou responder nos grupos, tá? Ok. Olha só, deixa eu responder rapidinho ela, né? Não, ela vai ficar aqui triste, não é, Vivi? Professora, você já respondeu sobre os furos de brinco e piercing? Não respondi aqui para você, tá? Furo de brinco e piercing, não tem problema nenhum fazer na orelha, ao contrário do que muitos pensam, né, com a auriculoterapia, porque a gente não está estimulando terminação nervosa quando a gente faz um furo. A gente estimula com furinho de agulha filiforme. Olha a diferença da espessura. E ela você vai tirar e vai voltar, certo? Agora o furo não, o furo ficou furado, rompeu terminação nervosa, tá? E ela vai se refazer, migrar para a área periférica sem problema nenhum. O problema é quando faz furo e fica, ó, cutucando piercing, tá? Aí você fica estimulando a área, porque daí você fica estimulando a terminação nervosa que migrou para a área periférica do furo. O problema é quando inflama, mas inflama porque a área correspondente está com problema já.
Tá? Vamos pensar que você furou a região do yang do fígado e não cicatriza. É porque o seu fígado já está com inflamação e a área tem um reflexo daquele local. E aí não cicatriza o furo do brinco. E aí sim, a inflamação aqui vai, né, se comunicar com a região e pode trazer um sério problema, certo? Então, não tem problema desde que seja furado e cicatrizado normal. O ideal é furar em zona neutra, que daí você não pega som, não vai pegar centro de ponto, concentração alta de Ti. Zona neutra é a distância maior, né, o limite entre o centro de um ponto e o centro do outro ponto, ok? Quanto mais distante do centro, menos Ti tem, não dói, e menos comunicação com o local, menos risco de inflamar, menos risco de levar qualquer problema para o órgão, certo? Mais uma coisa legal, né? Quem trabalha com brincos e piercings, fazer auriculoterapia para saber os melhores lugares para realmente poder furar com segurança, né? Gente, então olha só, vou deixando aqui vocês, tá? Fica com Deus. Até amanhã na nosso Tira Dúvidas aberto. Vou fazer aquele Tira Dúvidas onde você traz qualquer pergunta para mim. E você que ainda não entrou para o curso, eu estou esperando você lá na nossa comunidade para interagir com a nossa família entendendo a auriculoterapia.